Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, hoje que a igreja também celebra a memória de Santo Ambrósio. E o Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26, que diz assim: Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala, de um modo especial, da cura de um paralítico. Nós vimos aqui todo o contexto do Evangelho, que fala que alguns homens levaram um paralítico para apresentar a Jesus. Dizia o Evangelho que a virtude do Senhor o levava a curar. E Jesus tinha curado alguns enfermos, alguns doentes ali. E esses homens, alguns homens, levaram um paralítico até Jesus com o intuito dele ser curado também, com a esperança desse paralítico ser curado. No entanto, havia uma grande multidão, estava ali na casa onde Jesus se encontrava, mas não tinha como levar o paralítico para diante de Jesus. Não tinha como, por conta da multidão. Mas veja, e aqui está um ensinamento muito interessante, muito importante, meu povo. Porque como a fé nos leva a ir além. A fé nos leva a ir além. E veja o que aconteceu com aqueles homens que tinham fé. Diante da multidão, eles poderiam ter tomado a decisão de ter voltado. De ter voltado. Não, vamos voltar para casa. Quando esvaziar um pouco aqui essa multidão e ir embora, a gente volta e fala e vai colocar esse homem paralítico diante de Jesus. Vamos voltar em outro momento? Não. Aquele que tem fé vai além. Não desiste. Não, ou melhor, enfrenta os obstáculos que tem. Isso que acontece com aquele e aquela que tem fé, que acredita, que é movido por fé e esperança. Quem é movido por fé e esperança não desiste tão fácil. Não desiste tão fácil. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Mesmo diante daquela multidão, era impossível passar por ali diante daquela multidão para levar o paralítico até diante de Jesus. O que foi que eles fizeram?
não podendo passar entre a multidão, eles subiram no telhado da casa, destelharam e desceram o paralítico até ficar diante de Jesus. Eu fico imaginando, meu povo, Jesus olhando para aquela cena. Jesus olhando para aqueles homens que estavam descendo pelo telhado, aquele paralítico. Como Jesus ficou maravilhado com a fé daqueles homens. Como Jesus ficou maravilhado com aqueles homens. Diz o Evangelho, vendo-lhes a fé. Jesus viu na atitude daqueles homens a fé que eles tinham. A fé que eles tinham. Jesus ficou maravilhado. Meu povo, vamos aqui nos perguntar. Jesus olhando para mim e para você hoje, como é que Jesus nos olha, nos enxerga? Como é que Jesus vê a nossa fé? Será que hoje, olhando para cada um de nós, Jesus fica maravilhado com a nossa fé, com a fé que nós depositamos nele, com a nossa confiança nele? Ou será que Jesus fica decepcionado conosco? Muitas vezes pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade. É uma pergunta interessante. Jesus, olhando para mim hoje, será que ele fica maravilhado com a minha fé ou fica triste com a minha falta de fé, com a minha incredulidade? E aquilo que eu dizia, quem tem fé vai além. Enfrenta os obstáculos, enfrenta tudo. E um outro detalhe do Evangelho é que Jesus não diz assim, você está curado. Jesus, ele diz, os teus pecados estão perdoados. Na época de Jesus, a mentalidade já era a de que a doença estava ligada ao pecado. E é interessante que Jesus vai na raiz. Ele não diz somente, você está curado. Ele diz, os teus pecados estão perdoados. E assim ele revela quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Jesus assim revela, manifesta a sua divindade. Ele é Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aquilo que nós vamos celebrar no Natal. Então Jesus vai na raiz. Os teus pecados estão perdoados. É claro que isso causou um alvoroço, principalmente entre os fariseus, entre os mestres da lei. Por quê? Porque eles diziam, os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que assim blasfema? Porque quem pode perdoar pecados, senão Deus? É só Deus que pode perdoar pecados. Ou seja, Jesus ali revela a sua divindade. Jesus é Deus. E, portanto, ele pode perdoar pecados, sim. É tanto que Jesus depois disse, por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Jesus curou aquele paralítico. E Jesus cura o paralítico, perdoando o pecado, a partir da fé que aqueles homens manifestaram na pessoa de Jesus. E como foi que terminou o Evangelho? O Evangelho terminou dizendo, hoje vimos coisas maravilhosas. Meu povo, que nós, pela nossa fé em nosso Senhor, que também nós possamos ver coisas maravilhosas. Até porque é uma grande verdade. Quem tem fé vê coisas maravilhosas. Quem tem fé vê coisas maravilhosas. Como é que está a sua fé hoje, hein? Repito, para terminar essa reflexão. Jesus, olhando para você,
Ele fica maravilhado ou ele se entristece pela sua falta de fé? Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.